o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, meu, nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, hein? Através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, hein? Até aqui o Senhor nos ajudou. Minha amiga, Jesus fez a promessa, Ele convidou, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se há alguém que quer te aliviar, tirar esse peso, esse cansaço, sabe, isso está atrapalhando a sua vida, esse alguém é o nosso Deus. Deixa eu dar um pulinho de Jacksonville, falar com o pastor Gilson. Pastor Gilson, bom dia. Bom dia, pastor Rodrigo, e bom dia a todos que nos acompanham. Fique ligado que daqui a pouco vamos dar uma palavra de fé. Pastor Gilson, nada melhor do que começar o dia na presença de Deus, né? Porque a palavra de Deus, a luz de Deus ilumina aqueles que buscam Ele. Eu tenho a certeza que essa luz vai iluminar a todos aqueles que buscam Ele e desejam Ele de todo o coração, pastor. E tá frio aí, pastor Gilson, tá calor? Como é que tá o dia, essa terça-feira de manhã aí em Jacksonville? O tempo começou um pouco esfriado, mas já tá quentando. Já vai quentar já. Vamos então de canção bonita. E daqui a pouco você vai ouvir a história, hein? A Patrícia, que todo mundo pensava que ela era um caso perdido, mas a Patrícia mudou a história da vida dela. Bom dia, América! Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus,
4 anos. Eu vim de uma família religiosa e muito simples. Na minha adolescência eu era muito rebelde. Eu desobedecia demais os meus pais. Eu não tinha paz dentro de mim. Eu queria fazer aquilo que ninguém fazia. Eu queria ir além. Foi então que os meus pais decidiram sair da cidade e ir para uma fazenda. E eu bati de frente com os meus pais. Eu disse que não ia. Foi então que uma amiga chegou até mim e disse assim: vamos ganhar dinheiro. E me apresentou uma casa de massagem fora da cidade que eu morava. Chegando lá, essa casa de massagem era uma casa de prostituição, onde a cafetina, ela me vendia. E eu ia me iludindo com isso. Tinha tudo o que eu queria ali com ela, só que eu ia adquirindo dívidas ali dentro daquela casa. E eu não podia sair. Eu era praticamente uma prisioneira ali dentro. Ela me apresentava para homens casados, um monte de homens ao mesmo tempo, eu tinha que enfrentar. Quando eu me deitava, eu me lembro que eu parecia que eu estava suja. Bichos andavam em cima de mim, porque eu era um produto. Qualquer um que chegava ali podia ter o meu corpo. E eu era um lixo, porque aquilo dentro de mim corroía, porque eu não queria aquilo para mim. Eu lembrava da minha família, que eu nunca tinha sido feliz, a felicidade nunca tinha passado perto de mim. Foi então que, uma certa noite, eu tive que beber muito. Eu conheci as drogas, comecei a cheirar cocaína para aguentar tudo aquilo. E eu lembro que eu começava a sair até com 5 homens numa noite. E aquilo para mim chegava até a ser prazeroso, porque o dinheiro vinha. Mas não era tudo, porque eu era triste. Eu chorava muito quando eu ia me deitar. Eu tinha nojo de mim mesmo. Era horrível aquelas noites. Foi então que eu conheci uma pessoa. E essa pessoa começou a me dar de tudo. Um homem casado começou a me dar de tudo, bens materiais. Eu saí da casa de prostituição e fui embora para a minha cidade. Eu fui mais além, eu fui para outro estado. Eu fui para o outro lado, catei a mala de novo e fui embora. Eu conheci uma senhora, através de uma amiga. Ela falou: não, eu alugo um quartinho para você, vem morar comigo, você me paga, tudo bem. Chegando lá, eu pensei, nossa, encontrei uma pessoa que vai cuidar de mim, minha família. Chegando lá, era uma casa de encosto. Eu vi que essa mulher era me usar. Ela me apresentou os encostos, eu comecei a praticar os rituais, a fazer sacrifícios horrorosos ali dentro daquela casa. E tudo que eu ganhava a noite inteira, ela ia lá no outro dia, me pedia. E eu dava tudo que eu tinha. Acabava que eu não comprava mais nada para mim, só ficava entregando todo o meu dinheiro para ela. Dessa senhora, ela me iludiu muito. Ela pedia para as entidades que eu ia ser feliz, que eu ia ser milionária, que me garantia tudo. E o tempo foi passando e nada acontecia na minha vida. Foi então que numa casa de prostituição eu conheci o meu esposo. Ele me convidou para ir embora da casa. Já era triste, falava, o que me falta mais acontecer comigo? Eu fui com ele. E nisso eu começava a brigar muito com o meu esposo. Eu tinha desejo de voltar para a prostituição. Eu brigava, eu queria, na verdade, dava vontade até de matar ele, de pegar uma faca e matar ele. Porque aquilo não estava me suprindo. Eu continuava vazia, triste. Aí foi quando eu descobri que eu estava grávida. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu não tenho mais nada. Agora que eu tenho uma criança. Só que aquela família que eu estava começando a construir estava muito infeliz, muito. Ele mentia para mim. Aí teve um dia, 3 horas da tarde, eu peguei o convite que a minha irmã tinha me dado e fui até a igreja. Quando eu entrei, eu olhei aquele altar e falei, olha, se tem um Deus aqui, eu preciso conhecer, porque esse mundo aí fora eu não quero mais.
e comecei a frequentar a igreja. E um dia o pastor falou em cima do altar. Ele me apresentou a palavra de Deus, ele começou a falar da palavra, começou a falar que estava escrito, que vinde a mim os que estáis cansados. E eu falei, meu Deus, eu estou tão cansada, tão sobrecarregada, tão triste. Tem um buraco dentro de mim, eu não aguento mais. Aquilo eu chorava na frente do altar, porque eu tinha nojo de lembrar que eu saía com vários homens. Eu me derramei no altar, falei para Deus tudo o que eu sentia, tudo o que eu tinha dentro de mim, porque eu não queria mais aquela vida, eu estava disposta. E o pastor falava muito de entrega, que eu tinha que entregar a minha vida no altar. Eu falava, mas o que é entregar? Eu já estou aqui. O que mais? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. O que eu vou entregar? Eu não entendia que era para entregar a vida. Eu nem sabia orar, nem sabia como falar com Deus. Eu nem sabia abrir a Bíblia e falar o que eu vou ler, como que é. Mas eu comecei a falar como se ele estivesse ali da minha frente. Eu colocava a cadeira em frente, assim, e ali eu me derramava. Eu comecei a ter, em vez de eu ter desejo de voltar àquela vida, eu comecei a ter desejo de ter um encontro com Deus. Foi então que o pastor marcou uma vigília. Quando ele falou, a hora que ele falou, hoje nós vamos buscar. Hoje tem a busca. Meu Deus, aquilo, eu não aguentava mais. Eu falei, meu Deus, eu quero buscar logo, eu quero ter o Senhor logo, porque eu queria ter um encontro logo com Ele. Foi quando começou a busca e ele pediu para ir em frente ao altar e eu fui. Ali foi algo maravilhoso. Ali ele me abraçou de uma tal forma. Aquele vazio saiu. Eu fui tendo força. Eu fui começando a olhar com os olhos, eu começava a olhar com outros olhos. Eu comecei sim a ter uma nova vida. Eu falei, meu Deus, eu começava a sentir algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a ter uma certeza dentro de mim que o Deus que estava ali naquela Bíblia, que o pastor falava tanto, estava dentro de mim. Ali eu vi uma outra Patrícia. Eu comecei ali a viver, parecia que eu tinha nascido. Eu nasci de novo, porque ali veio a felicidade. Eu tive o gosto, eu tenho o gostinho de saber o que é ser felicidade. A paz, aquilo invadiu o meu ser, foi muito bom. Eu comecei a ter alegria dentro de mim. Aquele desejo de voltar às casas da prostituição, eu não tinha mais. Pelo contrário, eu tinha vontade de ir lá e falar que existia um Deus para aquelas mulheres, que vai tirar, que não vai ser um homem rico que vai tirar elas dali, mas vai ser um Deus, vai ser o Espírito Santo que vai arrancá-las dali, que vai encher, porque não adiantava de nada sair dali e não ter o Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que faz. O desejo de começar a ganhar almas, de chegar em qualquer pessoa e falar assim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um Deus que pode te salvar, que pode tirar da tristeza, que tirar desse vazio. Eu tive um encontro com o Espírito Santo naquela noite e a minha vida mudou. Eu não sou mais vazia como eu era, eu sou feliz. Hoje eu tenho força para enfrentar qualquer problema que vem sobre mim. Hoje é a Patrícia. Outra Patrícia, eu tenho outros pensamentos, eu tenho outras atitudes. Eu vejo hoje a vida de uma outra forma, que Jesus está aqui comigo. Eu tenho certeza absoluta que Ele está aqui dentro de mim, Ele está aqui e a minha alma está salva. Porque do jeito que eu estava, mas Deus olhou para mim. E quando eu tive a oportunidade, essa oportunidade eu me agarrei com toda a força.
Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha. E mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira na noite da salvação e conquiste a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a força que completa a sua alma. Às 7h30 da noite, 5400 International Drive, na cidade de Orlando, na Flórida, ao lado do restaurante Camilas, ou em uma Universal mais próxima de você. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Ajude a melhorar, Pai, meu Pai. Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai. Me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Isso, Deus, né? Só Deus pode ajudar, pastor Gilson, essa pessoa melhorar. E aí tá a questão. Tem muita gente que
ela tem investido tanto na vida secular. Ela tem investido tanto no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família, no seu lazer, no seu entretenimento, que não é errado, não é errado. Mas aonde entra o erro? O erro está eu investir em tudo do lado de fora, em tudo que é externo e esquecer do meu interno. Se eu não invisto no meu espiritual, se eu não invisto no meu lado interior, a consequência da minha vida é fraqueza, desânimo. Nada pode suprir aquilo que só Deus pode suprir, ou seja, nada pode ocupar o espaço do Criador dentro de nós. Nada mesmo. Não é família, não é dinheiro, não há nada que possa suprir a necessidade interior do homem. Só a palavra de Deus, só o Espírito de Deus lhe enche. Porque as coisas espirituais, eles não são comprados, como a paz, a alegria, o amor. Isso vem de Deus e Deus dá para a pessoa. E quando a pessoa tem essa paz, esse amor, esse tranquilidade que ela tem, ela consegue e qualquer coisa aqui nesse mundo. Agora, quando uma pessoa ela coloca Deus atrás e buscar felicidade nas outras coisas, ela fica vazia, porque o espaço que ela tem interior já está ocupado. Por isso nós convidamos todas as pessoas para colocar Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, pastor Rodrigo. É verdade. Aí o senhor entende, as pessoas também que estão nos ouvindo agora, quando Jesus disse assim, olha, sem mim, ou seja, sem ele, nada, não é alguma coisa, é nada podeis fazer. Não tem sido isso a sua situação? Ou essa não é a sua situação? Você está a tentar e não está conseguindo. Sabe por quê? Porque está faltando ele, está faltando o Criador. Meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Na faixa de 8 anos de idade, eu já era envolvida com drogas, né? Devido ao meu pai ser do crime também. Inclusive, ele foi até assassinado e isso me marcou muito. Aí eu comecei a me mutilar. Me mutilei, também sofri tentativa de abuso. Cheguei na minha mãe para falar com ela e isso foi terrível, porque ela não acreditou em mim, ela achou que eu estava mentindo. Então o ódio foi aumentando. Com 13 anos de idade eu já passava dias na rua, bebia muito e eu buscava felicidade nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer tatuagem, porque eu vi que de alguma forma isso chamava a atenção das pessoas. E foi aí que eu comecei a usar as drogas, fui para o mundo das drogas também, né? Eu usei cocaína por um tempo, usei também êxtase, que é a famosa balinha. Eu me deparava com as brigas dentro de casa, né? Eu mal chegava em casa, minha mãe já começava a brigar, a me xingar, palavras de baixo calão. Então, eu corria para o banheiro e pegava a gilete e me cortava, né? Então, eu me mutilava. E teve até um dia que ficou muito marcado para mim, que foi um dia que eu me cortei e eu me deparei com sangue, o braço inchado, deitei na cama e eu senti uma paz, como se aquilo tivesse aliviado a minha dor. E no dia seguinte, a vontade de se cortar aumentou mais. Quando eu me deparei nessa situação, comecei a analisar toda a minha vida, do passado até o presente. E aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida não é essa. E aí me fizeram o convite para estar indo na igreja. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas viram tatuado. Primeiro fez, tatuagem. Mas ninguém me tratou mal. Ninguém. Pelo contrário, me receberam, né? Sempre me trataram muito bem. Sempre se preocuparam comigo. Inclusive, quando eu cheguei e eu vi as pessoas perguntando, tudo bem? E a gente vê que aquele tudo bem sincero, né? E perguntando, quer conversar? No mundo, ninguém perguntava se eu queria conversar, se eu estava passando por algum problema. E aí eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu comecei a chorar muito, chorei muito, como se eu tivesse me sentindo a pessoa mais errada do mundo, a pessoa mais suja. Eu me senti horrível. Então, depois desse choro,
Foi como se eu tivesse arrancado algo dentro de mim. Essa sujeira parece que arrancou, porque eu me senti diferente. Foi aí que eu tive força e falei, eu preciso estar na presença de Deus. E eu comecei a ir todo dia para a igreja. Eu tinha prazer em estar na igreja, é uma necessidade. Me falaram sobre o Espírito Santo, então resolvi me dedicar. Eu resolvi largar tudo aquilo que me fazia mal para poder servir a Deus. Comecei a obedecer. E aí me batizei nas águas, né? As pessoas me falavam do Espírito Santo, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar mais, via vídeos, eu me aprofundei para saber o que é o Espírito Santo. E uma coisa que me marcou muito foi quando falaram assim, que quem de vocês vai chamar a atenção de Deus, porque o noivo vai descer? Quem vai chamar a atenção de Deus? Na hora, na minha cabeça veio, eu vou chamar. Eu olhei para aquela multidão que tinha mais de 50 mil pessoas e eu falei, eu vou chamar a atenção. Como pode? Eu usei a minha fé, né? Eu vim do mundo, eu tinha fé para fazer coisa errada, mas eu usei a minha fé ali em Deus. Então, eu olhei para aquela multidão, aos olhos humanos é impossível. Poxa, a menina acabou de chegar agora na igreja, né? Recebeu o Espírito Santo. Então, eu busquei. E quando ele desceu sobre a minha vida, dentro de mim, veio na minha cabeça assim, a alegria que você procurava, você encontrou. E a certeza que Deus estava comigo, né? Eu saí dessa vigília totalmente leve, transformada. E Deus não saía da minha cabeça. É algo dentro da gente que nos conforta, né? Então, aquela pessoa que era vazia, que era triste, que dependia das pessoas para ser feliz, e hoje não dependo de ninguém. O Espírito Santo hoje, ele me renova a cada dia, me fortalece. Eu não me sinto mais sozinha, né? Hoje eu amo a minha família, eu me reconciliei com a minha mãe, hoje a gente tem paz, hoje eu procuro ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Esse desejo vem dentro de mim, que é muito mais forte que eu. Porque independente das coisas que eu faça, eu sempre penso e falo, eu posso fazer mais. Poxa, olha o que Deus me deu. Ele deu tudo dele para mim. Então, o que é fazer uma evangelização? O que é ajudar o próximo? Não é nada, em vista do que Deus me deu. Ele me deu uma vida. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo. É vida, é o ar que eu respiro. Eu dedico a minha vida hoje somente a Deus. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio da minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não
enquanto não me abençoar. Meu Deus, eu sei, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Do teu favor. Preciso de um milagre. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Um milagre hoje, Senhor. E aí hoje você tem a oportunidade de participar da reunião de cura, né? Mas amanhã você vai participar de uma reunião que vai tratar do seu interior. O senhor sabe, pastor Gilson, que tem pessoas que o milagre que ela precisa é dentro. Nós vamos ouvir agora o caso da Paloma. A Paloma, ela chegava a sair com 7 homens, 7 homens na única noite. Deixa eu ver. Era uma pessoa que tinha um problema seríssimo espiritual. Problema seríssimo. Mas além dela ter se libertado, ela mudou, ela recebeu o Espírito Santo. Hoje, a Paloma não usa mais drogas, não se prostitui, acabou os complexos que ela tinha, ela se achava inferior às outras pessoas, mas tudo é obra do Espírito Santo, né? Você vê que quando ela saía, ela buscava algo para completar o interior. E quando a pessoa busca as coisas desse mundo, coisas fora, ela não encontra nada que possa suprir a necessidade da alma dela, do interior dela. Mas quando ela decidiu buscar ajuda divina, quando ela decidiu buscar o Deus Todo-Poderoso, ela encontrou o tesouro. E hoje ela não precisa de coisas materiais para preencher, porque já está preenchido, pastor. É verdade, ela tentou suicídio, tinha esse desejo na vida dela, odiava a mãe. Inclusive, domingo nós vamos fazer um clamor pelos filhos. Olha, a vida da Paloma não era fácil. Ouça só. Meu nome é Paloma Vidal, eu tenho 23 anos e por eu ter vivido uma vida de miséria com muita dificuldade, eu passei a me prostituir e a vender o meu corpo, como garota de programa. Eu me perdi com 13 anos muito cedo e com 13 anos também eu conheci as drogas, a maconha, a cocaína, a bebida e eu fui me envolvendo cada vez mais. Eu piscava, eu já estava lá. Cresci muito revoltada. Eu me lembro também que eu tive um abuso sexual no meio de pessoas próximas da minha família e aquilo me dava muito desespero, muita dor dentro de mim, onde eu via que eu não tinha valor, sabe? Eu não tinha, assim, uma mãe, uma pessoa presente para me dar estrutura familiar. Eu decidi aceitar uma proposta e a proposta foi para eu me tornar uma garota de programa.
Eu me lembro que no meu primeiro programa eu tive muito medo. Eu estava com muita vergonha porque eu só tinha apenas 14 anos e eu não sabia como lidar ali naquela situação. Por diversas vezes eu forçava um sorriso, eu forçava uma sedução, um olhar, e eu só pensava no valor que eu ia receber depois daquele programa. Quando eu recebi o dinheiro eu falei, é fácil. Mas não era só isso, porque eu lembro que quando eu recebi o valor, quando eu entrava dentro do trem para ir embora, eu ficava pensando o quanto a minha vida era inútil. O quanto as pessoas me olhavam com um olhar de desprezo. Porque além de eu ter sido garota de programa, eu era noiva de uma menina, onde eu me envolvi com ela 2 anos. E eu jurava amor por elas. Eu dizia que ela era a única razão da minha vida. Eu dizia que ela era a única pessoa que iria me fazer feliz. Porque até então eu pensava assim, eu não dei certo com os rapazes, então eu vou dar certo com uma mulher. Porque ela vai entender o que eu tô passando, ela vai suprir a necessidade sentimental, né? Saía com 7 caras em uma noite e eu não olhava a cor, eu não olhava a aparência, eu só olhava o valor. E eu via que era uma situação impossível de sair. Era minha mãe muito nervosa e ela descobrindo tudo à tona que eu era. E ela me batia, ela gritava, eu batia nela, eu dizia que era um inferno estar ali dentro. Era um sofrimento muito grande e que eu queria sair dali, mas eu não conseguia. Eu não encontrava uma saída. E tudo pra mim, assim, tudo que eu olhava, nada dava certo. Nada dava certo pra mim. Nada. A única coisa que eu conseguia encontrar a certeza, assim, de um alívio, de uma sensação de bem-estar, era quando eu fumava um baseado, fumava uma maconha, cheirava uma carreira de cocaína. Ali eu me distraía. Eu tinha muito ódio da minha mãe, tinha muita raiva dela, porque ela não me entendia. Ela me levou uma vez no psicólogo. Eu lembro que quando eu sentei para falar com a psicóloga, parecia que ela precisava mais de ajuda do que eu, porque eu chorava pedindo ajuda, tentando procurar uma solução da dor que eu estava sentindo dentro do meu peito, e a doutora só ficava em silêncio, me olhando. Acho que nem para ela sentia solução do que ela poderia falar, um remédio para me ajudar. Que a gente só brigava e ela falava que eu era a pior coisa que aconteceu na vida dela, que ela preferia eu prostituta mesmo, drogada, do que lésbica. Eu sofri muito assim, porque eu não encontrava de maneira alguma uma figura, uma posição assim que eu pudesse mudar daquela situação, uma saída. Fui num evento casual de família e a sogra da minha irmã olhou dentro dos meus olhos e falou assim: nossa, você tem um olhar tão triste. E aquilo me doeu muito, porque realmente era o que estava dentro de mim. Porque, como eu disse, eu procurava de todas as formas uma saída, mas eu não conseguia encontrar. E toda vez que eu me olhava no espelho, eu não encontrava uma solução. Eu via que não tinha saída para aquilo que eu estava sendo, aquilo que eu era. Sabe, eu não tinha um sentido de viver. E eu me lembro que eu me separei dessa menina, que eu fui noiva há 2 anos. Eu me separei dela e fui pular carnaval. E lá eu só sentia aquela ardência no meu interior. Eu fiquei 2 semanas sem comer. Eu só conseguia mal bem dar bicada de água e usar maconha e bebida. Eu acordava de madrugada com muita aflição. Eu saía correndo pro banheiro para vomitar, porque eu tinha uma dor muito grande dentro de mim. Eu não sabia explicar, não sabia como matar aquilo dentro de mim. E eu só pensava em me matar, e me matar, e me matar. Mas toda vez que eu ia tentar me matar, eu não conseguia cometer o ato. Eu fui me jogar na frente do ônibus e uma pessoa me puxou. Ela não permitiu que aquilo ali acontecesse. E tudo na minha cabeça vinha: eu só queria morrer. Eu só queria morrer. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. Eu lembro que eu fui no centro de macumba, eu lembro que eu tomava banho de arruda, de um montão de coisa, e nada encontrava solução para aquela situação que eu estava vivendo dentro de mim. E as coisas estavam tão difíceis para mim que eu cheguei a me mudar para outro estado procurando uma solução, né? Sendo que o problema não era o lugar, era dentro de mim. Não importava onde estava, eu estava lá, a Paloma, com aquela dor.
E eu lembro que minha mãe me fez uma ligação pedindo para eu voltar para casa. E ela falou assim: filha, volta para casa, eu vou te ajudar. Foi a primeira vez que eu vi a minha mãe estender a mão para mim. Ela falou: filha, eu vou te ajudar, eu tô contigo, eu conheci um Deus que pode mudar a sua vida. E eu fiquei pensando, como assim? Minha mãe tá indo pra igreja, só que eu não sabia que ela estava buscando por mim. E aquilo me convenceu, me trouxe segurança e eu voltei, né? E nisso que eu voltei, ela me levou na igreja. Eu ouvi uma proposta maior do que eu achava que eu já tinha recebido, que era uma mudança total da minha vida, da minha história. E eu me lembro que teve uma campanha muito forte, dizendo que tudo que eu sonhava ser, ia ser possível se realizar se eu obedecesse a uma única palavra, que era a palavra do Senhor Jesus. E eu lembro que eu estava num momento de sacrifício, né? Eu não tinha condições financeiras. E eu coloquei tudo que eu tinha, que era um único celular. E depois do celular veio uma ideia de vender doces. E eu fui vendendo doces para gerar o valor daquele voto. E foi então quando eu me lancei. E foi que tudo mudou na minha vida. Comecei a frequentar as reuniões e aquilo foi me trazendo esperança, paz. Eu fui vendo os testemunhos de pessoas que venceram a depressão, que venceram o trauma da infância, que venceram o alcoolismo, que venceram todos os tipos de problema que pudesse imaginar. E eu ficava olhando ali para os testemunhos e eu ficava pensando, se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? Eu não sou diferente deles. Eu vim do mesmo lugar deles. Eu fui liberta dos encostos que estavam dentro de mim. Eu era uma pessoa possessa. E ali eu vi o motivo do porquê que eu sofria tanto. Porque não era um problema somente físico, de você querer saber se eu quero ser feliz. Mas era espiritual, era dentro de mim. E o Espírito Santo, para mim, é o sentido de viver. Ele me trouxe a resposta de tantas perguntas que eu tinha dentro de mim. Então eu consegui uma coisa que era impossível para mim, eu consegui perdoar. Eu consegui perdoar quem me abusou quando eu era na infância. Eu consegui perdoar minha mãe porque ela foi tão vítima quanto eu. Eu consegui me perdoar, tudo graças ao Espírito Santo, que mudou a minha vida. Sou uma mulher casada, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho uma alegria, hoje eu tenho desejo de falar que esse Deus existe. Hoje eu encontro pessoas passando a mesma situação que um dia eu passei e eu, com toda certeza, eu posso ir lá e afirmar, eu posso dizer que para sua vida tem jeito porque teve para mim. Hoje o meu marido, ele me ama, ele não consegue enxergar o meu passado, ele só consegue ver Jesus em mim. Eu tenho uma boa comunicação com a minha mãe. Hoje eu e meu esposo, a gente é empresário, a gente tem a nossa empresa. Hoje a gente tem o privilégio e o prazer de servir a esse Deus, onde a gente dá a nossa vida no ganho de almas. E hoje eu estou aqui para dizer que tudo é possível ao que crer. O que era impossível se tornou possível na minha vida. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante.
ser você alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. A fé com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo almeja, deseja se mover na sua vida e na vida dos seus familiares, tá bom? Se programe para este domingo também, você terá a oportunidade de buscar pelos seus. Buscando pelos seus, a história da sua vida, a situação da sua vida, ela vai mudar. Sua e da sua família, né, pastor Gilson? Porque quando a pessoa ela busca para ela mesma, ao mesmo tempo ela está buscando pela sua família, ela está guardando a sua casa. E esse é o motivo que muitas pessoas, muitas famílias vêm sendo restauradas. E nesse domingo a família dessa pessoa também possa ser restaurada através da fé, pastor Rodrigo. Vamos clamar, vamos até os céus, para que os céus desçam ao nosso encontro, tá bom? E aí você vai ver só o resultado extraordinário na sua vida e na sua família. Aqui em Orlando, na 5.400 da International Drive, em Jacksonville, na 9766 Old Street, na Augustino Road, aqui às 9h30 e também às 6 da tarde. Junto nessa fé para que Deus venha mudar a sua vida, tá bom? Um bom dia a todos, que haja luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo. Quando me afastei de ti, paralítico da fé, foi assim que me senti.
mas entrei dentro do templo e o tesouro descobri. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz e ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí, pra poder me levantar. Hoje não sou mais enfermo, decidi não ser assim. Atitudes como essa ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Minha mente está sarada, minha alma encontrou paz. É tão bom te ouvir de novo, a cegueira nunca mais. Uma dose de atitude me ajudou a melhorar. Eu vivia me arrastando, hoje posso caminhar. Não foi prata, não foi ouro que me colocou de pé, foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé. Não que eu viva do passado, mas é sempre bom lembrar